Galera, mais do que na hora da gente começar a entrar em alguns assuntos mais aprofundados, mais técnicos. E é um tipo de traço que eu curto fazer com muito acabamento e para isso exige muita paciência, beleza? A gente vai começar fazendo uma marcação. Por que desse tipo de marcação? Eu acho que dá muito mais segurança para você depois vir esculpindo o traço. O nome desse traço é Sculpt Liner. Não é um traço feito com agulha grossa, eu vou estar trabalhando com agulha de 5. Ele é um traço grosso feito com agulha de 5 para que a gente consiga todo o acabamento, principalmente de borda e de quina, beleza? Vou usar só um batoque com preto e um batoque com diluente. Para mim conseguir fazer uma marcação de uma forma que não fique tão escura, eu dou um toque no batoque de preto, dou um toque no batoque de diluente e deixo a agulha bem para fora para que eu possa ver onde é que ela está passando, beleza? Lembrando que como está sendo feito numa pele artificial, é muito importante passar bastante vaselina, porque além dela sujar muito, apaga muito rápido o decalque. Outra coisa, galera, esse desenho é uma imagem ilustrativa da internet, não é trabalho meu, é um trabalho de outro artista que eu peguei para fazer essa simulação na pele artificial, porque hoje eu trabalho só com tatuagem realista, beleza? Eu estou fazendo esse tipo de trabalho a ajudar o pessoal com esse curso. Vamos começar a fazer a marcação, lembrando aqui sempre esticar a pele como se fosse fazer a pele humana, ó. Não precisa pressionar tanto a máquina na pele para que não venha lesionar ou machucar. Essa primeira etapa não precisa de tanto acabamento. Também lembrando aqui, ó, limpar pressionando. Vou dar um toquinho no preto, dar um toque no diluente, baixando vaselina. Olha só, manter sempre a mesma profundidade. Não precisa que o traço fique perfeitinho nessa primeira etapa, porque essa etapa é para fixar o desenho. A gente vai fazer toda uma marcação até para ter mais segurança na hora da execução e não perder nada do trabalho. E aí depois a gente vai vir fazendo todo o acabamento, que é aquele traço que é um ao lado do outro. Eu não curto fazer aquele traço que a galera faz, faz dois traços paralelos, deixa uma brecha, um espaço no meio, depois vai pintando. Acho que assim machuca muito mais a pele. Dessa forma que eu vou fazer, que é um tracinho ao lado do outro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas quando você domina o trabalho fica com muito mais acabamento. E na verdade o acabamento nada mais é do que sua identidade, né, cara? Não adianta você querer fazer várias tatuagens, tatuar um monte de gente e não ter acabamento. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Nossa, é tanto você tá vendo aí na outra câmera que o traço não precisa de acabamento, nem de precisão. Só tem que ter cuidado para não borrar, não tremer e depois não conseguir consertar. Porque como ele vai ser um traço mais grosso, tem muita coisa que quando a gente vem fazendo um acabamento, vem engrossando, a gente conserta tudo, entendeu? Muito cuidado para não estourar traço também. Muito importante. Tem várias aulas aí onde eu falo sobre profundidade correta. Ó, o importante de ser uma agulhinha fina. Se aqui fosse uma agulha mais grossa, esses acabamentinhos aqui de ponta eu não conseguiria fazer. E aí nitidamente uma pessoa que conhece tatuagem, que conhece de arte, iria ver que a tatuagem faltou acabamento. Sempre limpar pressionando, porque isso ajuda demais a manter o decalque. Esse trabalho aqui é um trabalho que ele tem variação de traço, então como a gente já está usando a agulha de 5, a gente já vai fazer o tracinho mais fino de acabamento com a agulha de 5. Aí sim, no traço mais fino, a gente vai ter que fazer o traço de uma forma mais perfeita possível, porque ele já vai ficar traçado. Então não é legal nessa parte aí você fazer a marcação, porque não vai ter uma margem de erro, de conserto no caso, para depois você vir e consertar. Então aqui fora está sendo marcação. Mas aí vai ter parte aqui dentro da folha que já vai ser traço definitivo. Então é muito importante que você já faça com acabamento. Por isso que eu escolhi essa referência, para que a gente, além de poder ver o Sculpt Line, a gente também poder estudar sobre um traço contínuo. Olha só, firma bem a mão, lembrando novamente que o traço vem do ombro. Ele não vem aqui do punho, como geralmente o pessoal bota a mão aqui para fazer a tatuagem e trava para fazer o traço. Ela vem do ombro. Então como se fosse um compasso, a gente vai fixar a mão no lugar e vai vir puxando todo o braço, beleza? Sempre lembrando da vaselina, ó. O mais importante, manter sempre na mesma profundidade e mesmo tempo. Esse é o segredo de um traço perfeito. Ó, vamos trazer, não tem problema nenhum se algum lugar ficar mais clarinho você precisar voltar sutilmente para retocar o traço. Aqui é o traço perfeito, consegui passar o traço em uma passada só. Leva um pouco de tempo sim, para você conseguir se adaptar, mas tudo com estudo, prática e paciência, ó. Mesmo o tempo e profundidade do primeiro traço eu tenho que fazer todos, para que eu consiga ter uma constância na qualidade do traço. Não adianta nada você começar o trabalho fazendo uma linha perfeita e no decorrer do trabalho começar a bagunçar, ficar uma linha tremida, uma mais grossa, uma mais fina. Isso é em qualquer tipo de trabalho, desde o menorzinho, de um nome-mãe, um coração, para um trabalho maior. Aqui fora a gente já volta para a marcação, ó.
Já não precisa ter a regularidade da velocidade. Ó, porque vai vir o acabamento logo depois. Aqui você fica despreocupado. É mais para a parte da segurança. Muito cuidado para o acabamento aqui de ponta não ficar com ponta dupla. Eu sei que não é cabelo feminino, mas tem muito trabalho aí que os caras dão uns traços, no final desencontra, principalmente em Maouro. O cara dá um traço até o final aqui e outro traço passa do final. Então, principalmente em convenção, cara, isso aí mostra muito uma discapacidade, às vezes falta de paciência também e principalmente falta de acabamento. Olha só, puxar esse traço aqui. Não é regra, eu sempre falo pra galera que o conteúdo que eu passo é a forma que eu faço, a forma que eu me adaptei, que eu me identifico e que dá certo. Eu prefiro sempre dar o traço contínuo, puxando, tipo vindo de lá pra cá, ó. Eu consigo ter mais segurança para manter a profundidade e para ter equilíbrio. Mas tem muito tatuador que prefere fazer o traço voltando, que é esse traço aqui, ó. Dá pra fazer também de uma forma regular, mas eu não me sinto tão confortável. Eu não consigo ter tanto equilíbrio para conseguir fazer o traço uniforme. Então é muito de teste, né? Praticar. Eu incentivo muito o pessoal que está estudando comigo a não só começar a fazer as coisas porque viu em uma aula ou viu em um vídeo, mas sim porque testou e viu que dá certo. Tem muitos tatuadores aí que estão buscando a evolução, mas tem uma grande maioria que está prezando acordar, velho. Dá vontade de dar uma corda, mano. Muito conteúdo bom aí, principalmente gratuito na internet. E ainda muito tatuador passando dificuldade, não conseguindo clientela, não conseguindo se destacar na profissão, que é uma profissão que é muito promissora. Então eu tenho essa missão também de estar sempre puxando a orelha, incentivando, que eu sei que é difícil, você está sempre inspirado, sempre instigado. Eu passo por isso na minha vida. Eu tenho que estar sempre motivado para estar motivando o pessoal que estuda comigo, produzindo conteúdos como esse. Para mim conseguir conciliar com o lado profissional de atender cliente, para poder conciliar com o lado familiar, até com o lado amoroso, né? O cara casa, tem esposa e tal, é complicado, você tem que cuidar, mas não pode perder estigma, principalmente quando aparece algum problema. O pessoal fala muito comigo sobre: ah, Diego, parei de estudar um tempo porque aconteceu isso, isso e isso, eu tive problema disso. Cara, esse é o momento, mano, de você se dedicar ainda mais. Eu fiz um estudo recentemente de desenvolvimento pessoal que ele fala que o momento da raiva é o momento que você está mais propício a produzir. Porque a raiva ela produz uma energia muito forte. Então, aconteceu algum problema com você, não baixa a cabeça. Fica instigado e fala: mano, agora que é a hora de evoluir, agora que é a hora de crescer e de estudar. Pega essa visão aí que você vai me agradecer. Só lembrando, galera, eu peguei aqui na cadeira com a luva, porque é uma tatuagem simulação. Você fazendo uma tatuagem em pele humana e tal, com risco de contaminação, você não pode tocar em nenhum objeto que não esteja isolado com plástico filme. Ó, também não precisa fazer com pressa, não é porque o traço de fora não tem que ter tanto acabamento que você tem que sair comendo a tatuagem, não. Uma coisa que eu aprendi na prática foi que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu só começo a fazer a parte da sombra quando eu vejo que o traço está satisfatório, está bem feito, está com acabamento, está um traço bonito. Não adianta você na ansiedade, muitas vezes ansiedade, eu sei como é que é, quando a gente começa a tatuar, quer ver o final do trabalho, quer ver o trabalho pronto e vai na correria, naquela gana de finalizar, isso atrapalha muito. Com o decorrer do tempo, com a experiência, aqui já é um traço definitivo. Preste atenção na variação de movimento e de tempo para cada traço que eu vou fazer. Quando é um traço de verdade, ó, e quando é só uma marcação. Ó, a tração fica bonita, bem pretão. Então, com o decorrer do tempo, você começa a perceber, cara, que não precisa de pressa. O tatuador que é o bom não é o que faz rápido. Para mim, o tatuador bom é o que tem acabamento. Independente de fazer o trabalho em 1 hora ou em 10 horas, é aquele trabalho que você olha e fala: porra, velho, que acabamento, que paciência. Isso realmente enche os olhos de quem vê e enche a boca de quem vai falar, que isso é o principal. O boca a boca, cara, é o que faz seu trabalho vender. É o que faz você ficar conhecido. Ó, na manha, eu acredito muito em processos. Tatuagem é um processo, não tem segredo. Você aprende o conteúdo de forma certa, coloca em prática da forma certa. Não adianta ficar estudando, enchendo a cabeça com um monte de coisa sem praticar.
que vai acabar te confundindo, cara. Tem muita coisa que você só vai aprender botando em prática, só vai aprender em cima de um erro, e se você não colocar em prática, você não vai errar e não vai poder ter a chance do acerto. Tem dois tipos de tatuadores. Tem aquele cara que ele age, ele vê uma coisa na tora sem um equipamento adequado, muitas vezes sem um maquinário do primeiro mundo, ele vai lá e pratica e tudo mais. E tem aquele cara que ele não tem a força da ação, ele vê, assiste, conversa, diz que sabe. Para mim, o cara que sabe é o cara que sabe e faz, é o cara que sabe e age. Não adianta ser, sei que técnica tal é dessa forma e não faz, cara. Não adianta. Só teoria, bota a mão na massa. Eu sei que às vezes é um pouco chato estudar, mas pega como exemplo. Eu estudo em média de 2 a 3 horas por dia. Não só para evoluir meu trabalho, mas para poder trazer conteúdo de qualidade para a galera que está estudando comigo, para poder estar agregando na minha vida e na vida de vários alunos, centenas de alunos que vêm estudando comigo no YouTube, nos workshops. Só que assim, para ser bem honesto, eu não gostava, cara, de estudar. Só que você vai pegando gosto, você vai... No início é chato, você tira ali meia horinha por dia, pô, velho, vou ter que estudar. Só que em meio a tantas descobertas, você vai vendo o poder de aprender algo novo, o quanto agrega na sua vida, o quanto agrega na sua carreira e mentalmente. Independente do que você estuda, você passa a viver uma transformação mental. Sempre que eu estudo algo novo, para agregar no meu trabalho, agrega na minha vida pessoal, na minha vida profissional também. Então não marca bobeira, pô. Para de estar assistindo aí maratona de Netflix. Não estou falando que é proibido, porque eu seria hipócrita. Eu sou viciado na Marvel, eu gosto de assistir filme, mas no momento certo. Tu passou a semana inteira produtiva, tatuando, criando desenho, estudando. Passa um dia com a esposa assistindo e tal, por mérito seu. Mas, mano, passar a semana em joguinho de celular, velho, em grupinho de WhatsApp, tal, vendo besteira, vídeo engraçado, é um atraso de vida. Uma época dessa, depois que eu comecei a estudar mais, que eu aprendi a me dedicar mais na minha carreira, eu comecei a fazer uma somatória de quanto tempo eu passei assistindo seriado. Por quê? Assisti Game of Thrones, tudo, Vikings, Dark, se for botar assim, Casa de Papel. Se você for somar quantidade de tempo por episódio, quantidade de episódios, você vai ver que você perdeu mais ou menos uns 3 meses da sua vida assistindo seriado. Aí eu comecei a me perguntar, cara, se eu me dedicar 3 meses da minha vida a estudar 4, 5 horas por dia, como eu fazia quando eu estava assistindo esse seriado, onde seria que eu conseguiria chegar, sacou? Então é esse tipo de raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Parece pouco, meia hora, 1 hora por dia, mas no decorrer de um ano são 365 horas, cara. E o mercado tá aí, né? A gente vendo vários e vários tatuadores se destacando e um monte ficando para trás, um monte desistindo, um monte parando de tatuar. E aí de quem é a culpa? Essa parte é difícil de ouvir. Sua, cara. Primeiro ponto para você crescer na vida é entender que não é culpa do pai, não é culpa do filho, não é culpa do vizinho, não é culpa do cliente, a culpa é sua. Quando você entender que toda a responsabilidade do que vem acontecendo hoje com você é sua, você vai ser mais feliz, vai botar o pé no chão e vai aprender a crescer. Eu vejo nitidamente tatuadores que já fizeram vários workshops meus, mas não perdem um vídeo no YouTube, não perdem uma live, troca ideia comigo. São os caras que estão mais evoluindo, cara, profissionalmente e artisticamente. Enquanto outros que eu faço 20, 30 convites para aula, independente de ser pago ou gratuita, eu nem viajo nisso, tipo assim. Acredito que tem vários conteúdos meus gratuitos que são melhores que alguns pagos. Os caras, não, eu tô sem tempo, cara. Tô sem tempo. E aí nem aprende, nem coloca nada em prática e não sai do lugar. O mercado evoluindo aí. O pessoal que tá querendo praticar em pele, essa pele aqui é Skinto, a marca. Muito, muito boa, cara. Parte de marcação aqui. Apoio dos dedos aqui, ó. Muito, muito importante. Eu sempre apoio nesses 2 ou 3 dedos. Dá uma precisão maior para você conseguir manter a profundidade. Ó. O que a gente mais vê hoje, tatuadores iniciantes fazendo traço com a maior variação do mundo de profundidade. Um lugar fica escuro, um lugar fica claro, um lugar estoura, um lugar falha. Justamente por isso. Não conseguir manter o padrão da mesma precisão. Isso a gente vai ver nesse trabalho aqui não só na parte de traço, na sombra, na pintura, começou a pigmentar de uma forma, tem que ir até o fim, cara. Manter a pegada, aí a gente vai ver um trabalho bonito, um trabalho limpo e o mais importante, um trabalho duradouro.
Isso aí tá sendo esquecido e eu tô vendo muito, cara. Trabalho bonito pra fazer um vídeo, pra postar e tudo mais, pra ganhar um prêmio. 6 meses depois, cadê a tatuagem? Isso aí a galera tá se perdendo. Antigamente não. O trabalho não tinha tanto acabamento, mas em compensação, durabilidade tinha muito. Quantos trabalhos a gente não vê hoje de 20, 25 anos? Trabalho de 15 anos de mordente, esse é o trabalho do cara. Porra, velho, como é que o cara nessa época fazia isso, o trabalho intacto? E hoje a gente vê trabalho até de tatuadores renomados, que são descartáveis, né? O trabalho fica bonitão, passa o período de cicatrização, perdeu o pigmento, acabou a beleza. Fazer o possível também para não passar o traço muito rápido, que ele pode vir a picotar, falhar e picotar. Ó, você vai até o tempo que o pigmento acabar, vai puxando o traço, ó. Olha só. Na época que trabalhei com Maori, tinha que ser feito freehand, né? Por conta de musculatura, anatomia e tudo mais. E eu tive que desenvolver uma forma de fazer que eu tivesse mais confiança, que o desenho não apagava. E eu percebi nitidamente que se eu fizesse a marcação e depois viesse trabalhando no traço, o trabalho ficava com um acabamento muito maior. E logo depois eu comprei um curso para estudar, que é de um parceirão que trampa muito bem, que é o Jander. Inclusive tem até o mesmo sobrenome, cara. A gente foi abençoado nisso aí. Não é irmão de sangue, mas a consideração é tremenda. Jander Rodrigues, manda muito. E na aula dele ele falava sobre que para ele conseguir maior acabamento no traço, tração perfeito, ele fazia toda a marcação. E olha só como a gente muda. A primeira coisa que eu pensei foi: nada, vai dobrar o tempo para fazer a tatu. Não. Se eu tenho que atender 3, 4 clientes por dia. Mas nessa época eu não compreendia a importância do acabamento, cara, numa tatu. É tanto que depois que eu comecei a focar mais em acabamento, tanto o meu trabalho evoluiu muito, como meu nome ficou muito mais conhecido. Porque o cliente ele fica tipo tão feliz com o acabamento da tatu que ele tem prazer, cara, em mostrar. Na época não tinha Instagram e tal, mas o boca a boca já era muito forte. Então dedica um pouco mais de tempo, cara, principalmente ao acabamento. Ainda mais hoje que é muito difícil chegar alguém que não tem tatu. Para pra pensar nisso, o cara tem várias tatu, já foi atendido por vários profissionais, tatuado por vários tatuadores, e ele percebe, cara. Não pensa que a galera é besta não, ele percebe quando o cara tá caprichando e tal. É igual quando você vai num barbeiro diferente e você vê que o cara tem um cuidado de pôr o talco, de pôr uma loção, enquanto o outro era na correria para atender o próximo cliente. Isso enriquece seu trabalho, valoriza muito seu trabalho. Só que eu não entendia, eu achava que era um tempo perdido. Olha só que imaturidade. Mas com o tempo, a idade vai chegando, a maturidade vai chegando. E hoje, se é um trabalho que eu puder fazer em 15 horas, eu faço, não prefiro fazer em 10. Eu só paro o trabalho quando eu olho, falo, cara, meu potencial é até aqui, sabe? Isso eu tenho bem nítido na minha cabeça. Eu sei que eu não sou o melhor tatuador do Brasil, nem muito menos da minha cidade. Acho meu trabalho legal, tô sempre em busca de evolução, mas não tenho essa ilusão de querer ser o tatuador pá, busco acabamento. Então, quanto mais você focar em trabalhar com paciência, com acabamento, mais você cresce profissionalmente e pessoalmente também. Tô na manhã do gato, o trabalho tá quase todo traçado. Agora, uma coisa que eu não entendo, tatuagem é uma profissão muito prazerosa, cara. Não sei porque a galera entra na pilha de querer fazer rápido e tudo mais. Então, não dá pra você trabalhar dessa forma, pra poder fazer um trabalho melhor pro seu cliente. Não é a falta de tempo. Muitas vezes são coisas que a gente não quer assumir nem pra gente mesmo, sabe? Preguiça, desleixo. Eu falo isso porque eu tive tudo isso. Eu não já comecei tatuador, já nasci organizado, cumprindo horário, furava com o cliente, deixava de tatuar pra sair, pra tomar cerveja. E aí com o tempo você vai amadurecendo. Mas aí depois do amadurecimento, você começa a colher os frutos, né? Hoje em dia, teu trabalho conhecido e reconhecido a nível nacional, alunos fora do país, tudo isso pela dedicação. Por isso que eu incentivo muito. Uma boa parte do meu conteúdo é motivacional, para que eu consiga despertar o pessoal que estuda comigo da mesma forma que eu fui despertado. Às vezes você está dentro da situação e você não percebe, mas quando tem alguma visão de fora, quando você escuta uma outra pessoa falar, você percebe de uma forma muito melhor, fica tudo mais claro.
Já acaba a tatuagem. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar contraste de cores, segundo o círculo cromático. Vou falar um pouco sobre o círculo cromático. E aí a gente vai trabalhar com tonalidades opostas. Para entender um pouco mais sobre círculo cromático, eu vou usar esses dois tons para a gente entender o porquê que tons opostos contrastam. Coisa importante é sempre estar com cuidado para o bico não ficar muito cheio de tinta, sabe? Porque às vezes ele molha o trabalho inteiro, solta muita tinta e atrapalha. O legal é você trabalhar de uma forma que você veja a agulha, ó, e ela passa e você já veja o traço. Tem muito tatuador que não consegue fazer isso. A ideia é deixar a agulha mais para fora e não encharcar tanto o bico de tinta, que pode atrapalhar muito. Ó, estivesse trabalhando com agulha de bucha aqui, como inclusive já trabalhei, e não entendia que o acabamento nunca iria ficar tão bom como a gente fazer primeiro com agulhinha fina e depois vir esculpindo o traço. Cara, enche os olhos. Quando eu estou julgando em algum evento que eu vejo que é um trabalho new school, old, que o cara teve a preocupação de fazer com agulha fina, você fica de queixo caído, cara. Agora dá pra gente perceber a importância de ter feito a marcação. Por quê? Agora a gente vai trabalhar com mais cautela, paciência, cuidado para fazer o acabamento. Outra coisa muito importante, deixar a pele sempre limpa. Deu uma limpeza aqui na pele, a gente consegue identificar todas as falhas, onde precisa passar mais alguma vez ou não, beleza? Por quê? Tem muito tatuador que vai tatuando com a pele suja e tudo mais, e quando limpa, já no final da tatuagem, vê uma falha ou outra e muitas vezes não retoca, não refaz, tá bom? Agora a gente não vai precisar mais dar o toque no batoque de Sumi, só o preto aqui, ó. E aqui é onde separa os homens dos meninos, hein? A gente vai ter que ter o cuidado e o acabamento de fazer isso. A gente dá um traço, presta bem atenção e depois pratica. Meu irmão, não fica só assistindo não, pelo amor de Deus. Olha só, que traço bonito. E aí a gente vai fazer um outro traço ao lado dele. E aí com o controle que você vai adquirindo com o tempo, você consegue dominar a grossura que você quer. Não precisa de pressa. Se tiver só o decalque aqui, eu não teria tanta confiança de fazer, porque você fica propício a pensar que vai borrar, pensar que vai ficar falhado, pensar que vai apagar o decalque. Uma série de vários fatores. A ideia do acabamento que eu falei, ó. A parte de dentro aqui é tracinho fino, mas teve um lugar aqui que, ó, não ficou tão perfeitinho, você volta com a agulhinha, não tem problema nenhum. Só tem que evitar estar machucando, passando várias vezes. Esse tipo de traço aqui, ele não passa várias vezes no mesmo lugar. Ele passa muito ao lado, entendeu? Ó, o primeiro traço, agora vamos fazer o segundo. Você tá pensando aí, caraca, mano, vai dar muito trabalho fazer essa tatuagem toda assim. É, você achou que ia ser fácil quando decidiu ser tatuador? Mas é aquela coisa, cara, você quer ser só mais um tatuador ou você quer ter destaque na carreira? A tatuagem é um mundo de possibilidades, cara. Eu até me incomodo quando eu escuto algum colega ou até algum aluno, não, eu quero tatuar só de boa mesmo, só por hobby, ou só pra pagar a conta, só tranquilo. Eu acho, velho, que isso aí é tipo assim, você tem medo de enfrentar as barreiras, sabe, as dificuldades que vão aparecer e tal, e você fica inventando desculpinha, não, nem quero tatuar tanto e tal. Eu acho que isso não é verdade, cara. Talvez você tenha medo de enfrentar um jogo maior, problemas maiores, para ter um crescimento maior, porque não tem lógica você entrar em uma coisa e não querer crescimento e não querer destaque. Não falo de querer ser melhor ou maior que ninguém, jamais. Humildade sempre em primeiro lugar. Mas você querer ser reconhecido, que as pessoas falem bem do seu trabalho, te reconheçam, isso é muito irado, cara, é muito gratificante. E digo mais, busque isso, para a sua vida, você vai ser mais feliz. E hoje eu entendo que nem todo mundo percebe da mesma forma. Antes eu cobrava demais de alguns alunos, só que agora eu vejo que a informação chega de maneira diferente para cada um. Por a gente ser indivíduo, pensar de forma diferente, ter criação diferente, eu amadureci muito esse meu ponto de vista. Não querendo falar sobre religião ou crença, mas o Buda falava que tem pessoas que são como 4 tipos de cavalos. O primeiro cavalo, quando ele vê a sombra do chicote, ele já obedece o dono e já corre, já vai fazer a coisa. O segundo cavalo, ele só começa a agir quando bate no pelo dele, o chicote. O terceiro cavalo, ele só age quando o chicote bate mesmo para machucar. E o quarto cavalo, ele só age quando o chicote bate, que corta a carne. Então, ele dizia que seres humanos são assim. Tem pessoa que com a ideia já pega no ar e já faz.
E tem pessoas que demoram, que tem que sentir na pele, tem que doer. E eu comecei a perceber isso com os meus alunos. Eu faço muito estudo de caso e tudo mais. Então tem alguns caras que eu venho insistindo desde o início do ano passado. Pô, vamos estudar, vamos colar comigo, vamos evoluir e tal. Não tenho tempo pra aula, não tenho tempo pra isso. E aí veio pandemia, e aí todo mundo se atualizando, começa a doer no bolso, começa a briga em casa, começa a faltar isso, pai me dá comida, não tenho. E aí quando dói, o cara se mobiliza e começa a estudar, começa a buscar crescimento. Então, eu prefiro ser o cavalo que nem a sombra do chicote precisa ver, eu já tô agindo, já tô buscando, já tô querendo fazer coisa nova. Porque, mano, nossa profissão é uma bênção de Deus, cara. Tem tatuador ficando milionário, tatuando, expondo sua arte, ficando conhecido. Em contrapartida, outros aí passando dificuldade. Qual será a diferença? Dedicação, né? Ter paciência de ficar todo esse tempo aqui, fazendo um tracinho, com acabamento, na calma. Isso que vai diferir no final. A ideia é a gente tentar não passar o traço várias vezes em cima um do outro, hein? É ao lado. Isso aí gera muita confusão. Acontece muito, os caras assistem 5 minutos de vídeo, já sei o que é que deu que dizer tal, e não assiste o vídeo todo e depois distorce aí, não aprende direito, então não dá uma de morgado não, pô. Vê a aula toda, que vale muito a pena. O interessante também é quando você está fazendo uma marcação, você fazer um traço mais superficial. Porque se é um traço que ficou clarinho ou falhado, você pode vir e fazer um outro traço, ó, mais firme em cima e não vai lesionar a pele. Por isso que o primeiro traço tem que ser mais solto, mais despojado, sem pressão na mão, sem forçar, entendeu? Porque muitas vezes você vem e vai riscar novamente em cima, então você maltratando a pele e depois você vai perder acabamento, porque na cicatrização vai expulsar o pigmento. Ó, mesmo os traços menores tem que ter uma mega preocupação. Cara, eu vejo demais, o cara tem um trabalho irado, começa a fazer o trabalho impecável, ele lá no finalzinho, 2, 3 errinhos, bota o trabalho para perder. Eu até entendo cansaço mental, cara. Você começa a fazer um trabalho desse, vai cansando, e aí tem que exercitar o cérebro para criar músculo, né? Paciência. Para conseguir manter o mesmo padrão do início. Isso sim é difícil. Você passar 15, 20 horas num evento tatuando e conseguir fazer o trabalho da mesma forma do início até o fim. Pode perceber em alguma convenção que você vai, que tem uns tatuadores mais conhecidos, a galera casca grossa, o cara coloca um fone de ouvido, velho, se desliga do mundo. Por quê? O cara já sabe a quantidade de tempo que vai passar ali tatuando, sabe o cansaço que vai ter e sabe que lá nos 45 do segundo tempo vai estar difícil, é uma briga, né? Seu cérebro, não, tá bom, não precisa de acabamento, não precisa desse detalhe, você sabendo que tem que fazer, então vai se trabalhando para isso aí. Às vezes entra num vídeo e sai no outro. Eu falo muito pra galera, paciência, paciência. Eu boto um olho no trabalho, cara. Vendo no Instagram, eu sigo um monte de tatuador. A galera vira até amigo, começa estudando, quando vê tá brother, trocando ideia e tudo mais. Dá pra ver nitidamente que na maioria das vezes não é nem a falta da capacidade do cara de fazer um bom trabalho, mas a falta de paciência. E acontece muito, os caras estão dizendo, mas os clientes não vão pagar, não vão querer pagar se eu demorar mais tempo. Ó a ideia, cara. Então bota na frente do teu estúdio, galera, tatu rápido, sem acabamento e barata, para ver se vai atrair cliente. Não é assim que funciona, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Pode ter certeza que o dinheiro vai ser consequência. Você acha que esses caras hoje que cobram 10, 20, 30 mil no tatu começaram cobrando isso? A maioria começou tatuando de graça, colega, parente, e a maioria nem queria receber as tatuagens. Hoje em dia os caras têm agenda para 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos para frente. Tudo é construído, né? Não é do dia para a noite. A firmeza da mão, ó, mais importante. Firmeza na mão, manter a mesma profundidade e o mesmo tempo. Fica tatuando e falando isso mentalmente. Toda a tatuagem, mesma profundidade, mesmo tempo. E aí no final você vai surpreender com o acabamento do traço.
E aqui vai ser a mesma coisa que eu falei, acabou a tatu, eu vou limpar, vou dar uma observada e só vou entrar na parte de sombra quando eu olhar o traço e falar, não, tá massa, na pele não consigo fazer melhor, ou se eu for mexer não vou conseguir fazer mais do que tá. Então pronto, aí é o momento de você mudar a etapa e entrar no processo de sombra. Quando tiver na sombra para pintura vai ser a mesma coisa. Essa aula vai ser massa que eu vou falar sobre degradê, monocromia, passagem de cor, que é o paradigma aí da confusão na cabeça de altos tatuadores. Ó, aqui foi uma marcação e eu estou fazendo o traço firme, ó. Se fosse numa pele humana, não estaria machucando a pele, porque a marcação foi feita de forma superficial. Tem outros tatuadores que defendem a tese de que o traço tem que ser feito várias vezes. Eu acho que é legal o traço contínuo, como esses traços únicos que eu fiz. Você passou uma vez, chorou, o traço está pronto. Isso aí eu acho legal. Dominar a profundidade, né? E o tempo. Aprender isso estudando old school. Old school é essa ideia. Não é tipo bodyline ou scoop line que você faz vários traços e tal e vai desenhando o traço, não. Você deu o traço lá, agulhona grossa e já era, velho. Não tem negócio de passar duas vezes. Então, evolui muito o trabalho, principalmente quem está estudando realismo. Você vai aprender a fazer traço uniforme, pigmentação sólida. Vai aprender a quebrar o preto só na suavidade da mão, sem sume. É tipo a faculdade da tatu. Era para todo mundo, antes de começar a tatuar, dar uma passadinha pelo estilo old school. Bota isso na sua cabeça, vale a pena demais. Outra coisa, a textura da pele sintética totalmente diferente da pele humana. Indico demais fazer estudo na pele, um ou outro uma vez perdida, para que não aconteça uma adaptação, que depois para mudar é difícil. Senti muito quando eu fui mudar da máquina de bobina para rotativa, levei quase 6 meses. E eu já percebi que alguns alunos meus que passam, principalmente na pandemia agora, o aumento de consumo de pele sintética foi absurdo. Quando as lojas estavam fechadas e tal, todo mundo praticando em casa, muita gente reclamou pra mim que tinha perdido a mão. Cara, tô marcando a sombra, minha pigmentação não tá ficando tão massa, porque ficou fazendo vários trabalhos na pele sintética. E, cara, a adaptação, o ser humano é rei nisso. Fica fazendo alguma coisa durante 21 dias, seu corpo, sua mente já tá propícia a identificar aquilo ali e aceitar como um hábito, imagina. Então eu não indico, cara. Vai fazer um estudo, tipo esse que eu tô fazendo, um estudo, você pega, faz. Ah, vou testar aqui alguma coisa, fiz um estudo disso, daquilo, pá. Mas comprar um monte de pele pra deixar de tatuar. Ah, tô sem cliente, vou ficar tatuando na pele. Muitas vezes pode ser um tiro no pé, viu? E o pessoal fala, pra começar, você indicaria pele humana ou sintética? Humana. Como assim, mano? Pega algum colega tatuador ou vai no estúdio de algum tatuador. Acredito demais que hoje no país tem muito tatuador aí que tá aberto a ajudar. Fala, pô, quero ser tatuador, já estudo desenho e tudo mais. Queria fazer uma primeira tatu, você me acompanharia ou me cobra uma aula pra mim não fazer besteira e tudo mais. É muito mais legal tu ter essa experiência já na pele com acompanhamento do que tu ficar riscando pele sintética um monte de tempo e se frustrar quando for entrar na pele, que é totalmente diferente, velho. Totalmente diferente. É tipo se andar numa bis, numa Honda Bis sem marcha, sem nada e do nada querer pegar uma moto 600. Você vai se perder todo, arrisca até levar uma queda. E acontece demais, pô, de tatuador se frustrar tanto que não vou seguir mais a carreira e vendo o material. Esse ano foi, Maria, quantidade de cara que tava olha só, acabamento, quantidade de cara que tava já programado para começar a tatuar e tal, fez uma primeira experiência, já vinha fazendo trabalho massa, trabalho irado na pele sintética, foi pra pele humana na primeira experiência, morgou, desistiu. E outra, vou dar um conselho aqui, ó, tá pensando em abrir uma loja, tá pensando em começar a tatuar? Começa, agora vai dar merda. Como assim tu falando uma coisa dessa, meu irmão? Sempre vai ter problema e você tem que estar preparado para enfrentar. Tem um amigão meu, cara, que trabalha muito bem, não com tatuagem. Eu sempre falo, cara, por que você não abre um comércio, velho? Que você não faz sua parada. Não, tenho medo de dar alguma merda. E a ideia é essa, pô. O cara que é bem sucedido, seja na carreira ou profissionalmente, ele é bem sucedido por saber lidar com as merdas, saber enfrentar os problemas, sabe? Saber lidar com isso. Então não pensa que, vai ser só flores. Eu conheço um tatuador
tatuador que o cara falou que ganha tantos mil por mês, trocou de carro, tá lotado, mas esse cara batalhou, velho. Sofreu, passou por muitas merdas. Então já começa sabendo que tu já começa forte. A Diego falou lá na aula que, mano, vai dar certo, mas não vai ser fácil. Então tu já entra esperando o pior, que quando vier as coisas boas tu vai ser mais feliz e mais grato. Agora você já limpa até mais à vontade, né? Porque saiu o decalque, tá tudo no lugar, não tem mais medo de apagar. Outra coisa importante, tentar não usar sabão. O máximo do trabalho sem usar sabão, que apaga. Ainda apagar o decalque, às vezes irrita a pele. E com sabão você fica com aquele caguete de ficar limpando, puxando. Com a vaselina você consegue se adaptar. Adaptação, a frase dessa aula. Você consegue se adaptar, velho. Depois que você se adapta, já era. Cara, esse tipo de traço fica muito legal. Tem variação. Outra dica, cara. Se é iniciante e tal, tá querendo praticar, vai pegar umas galera pra tatuar. Tenta fugir de simetria, de círculo, de triângulo, porque, cara, é muito fácil de você cometer erro e botar um trabalho a perder, muitas vezes ainda deixar difícil de outro tatuador consertar. Quanto mais curva, melhor para você controlar o traço. Muito mais fácil que uma linha reta. Aqui é o traço do poder. O cara dá um traço assim, chega o coração gela. Cara, como é que eu vou fazer para dar o traço exatamente ao lado? Praticar, ó. Trazendo a mesma velocidade, na mesma profundidade, ao mesmo tempo. E aí com o tempo tudo fica mais fácil. Ó, geralmente aqui quando é uma quina assim, eu sempre venho dentro do traço que já foi feito, ó. Pra não aparecer emenda. Do mesmo jeito tem que ter o cuidado lá pro traço não passar, uma quina com a outra não desencontrar. A gente tem que ter cuidado também para não ficar uma emenda. Olha só, apoio da mão, vai a mão inteira, tá vendo que o meu punho não tá preso, ó, tá indo a mão e o braço, o traço saindo do ombro. Ó, esse traço aqui, por exemplo, como a gente vai fazer o traço mais grosso, a gente consegue consertar. Por isso que eu falei que não precisa na hora da marcação, tanta precisão, acabamento, porque agora é que é a hora do show. Era passada praticamente já consertou, agora ao invés de eu dar o traço um para um lado e um para o outro, eu vou fazer as duas laterais para ele engrossar por igual e tirar aquela irregularidadezinha que tava, beleza? Eu nunca começo o traço já em movimento assim, eu prefiro inserir a agulha para depois vir trazendo o traço. Acho que ele fica mais uniforme. Agora não pode demorar muito depois que você insere a agulha, porque o traço pode estourar e ele vaza por baixo da pele. Estou colocando aqui 1/3 da agulha. E a agulha tá passando 2 milímetros para fora do bico, hein? Tem vídeo no YouTube, tem vídeo de curso já falando sobre profundidade, tirando dúvidas aí da galera e acabando com algumas confusões aí sobre profundidade. Esse tipo de traço aqui, quanto mais apoio você tiver na hora de traçar, melhor. Estuda bem qual vai ser o local do corpo, qual a posição que vai ficar mais cômoda para você. Eu falo uma coisa que a galera acha até engraçado, eu prefiro muito mais que o tatuador esteja confortável do que o cliente. Caramba, como é que você fala isso, né? A galera deve pensar. Por que eu falo isso? O cliente vai fazer uma tatuagem com você. Você vai fazer milhares, cara. Então imagina, se toda tatuagem você fica com a coluna envergada para o cliente estar numa posição melhor. O cliente vai embora, chorou. Você no outro dia vai ter que fazer outra tatuagem de novo. Não estou falando que que você tem que botar seu cliente para ficar desconfortável, não. Estou falando se na hora da tatu, se tiver que escolher entre você estar numa posição melhor, mais confortável ao cliente, você sempre em primeiro lugar. Você depende da saúde e você vai estar fazendo isso diariamente. Então, às vezes eu boto os caras de costa, emborcado, virado e tal, até porque a qualidade da tatuagem é muito mais importante, né? Do que um pequeno desconforto de algumas horas para o cliente. Outra coisa, independente de ser homem ou mulher, cara, precisar, deita em cima da pessoa e bota o apoio para fazer o trabalho. Aí depois tu fica constrangido de falar, constrangido de pedir pro cliente ir mais para lá ou mais para cá, e depois a tatuagem fica com falha, com defeito, o cliente não vai querer saber. E tu dizer, é porque eu fiquei com vergonha de falar na hora lá que era para tu mudar a posição. Puxa o cara para um lado, para o outro, para cima, para baixo e faz teu nome. Não viaja nessa ideia de ficar calado não, que depois, por experiência própria, viu? Sobra para você.
muitos anos que eu não trabalho com traço, nem com colorido, cara. Isso aí é legal de você pegar como referência o quão é importante a gente estar se preocupando também, não só com você mesmo, que a galera já vinha me pedindo há um tempo para falar sobre, para fazer um conteúdo direcionado com Scoopline, fazer conteúdo colorido. E aí eu já estou tatuando aqui, são 10 horas da noite. Acredito que esse trabalho ainda vai mais umas 2 ou 3 horas. E é isso que diferencia, cara, quem consegue se destacar de quem não quer. Eu podia estar em casa, assistindo um seriado, ou podia estar num bar tomando uma cerveja. Não estou falando que você não tem que viver, não tem que se divertir não. Entenda da forma certa. Mas para tudo tem um tempo. Começa a separar teu tempo, dividir o tempo para estudo, tempo para trabalho, tempo para lazer. Isso é o que confunde 95% dos tatuadores aí que ficam rodando em volta do umbigo e não conseguem ter resultado, não conseguem sair do lugar. Uns estudam, não botam em prática, os outros não estudam nada e quer fazer as coisas sem saber, quer adivinhar. O que mais me revolta, cara, que no meu tempo não tinha facilidade de acesso a conteúdo. Era uma outra classe, a galera ninguém queria ajudar. Hoje a gente vê vários e vários canais do YouTube aí, botando conteúdo de qualidade para ajudar a galera e tem neguinho aí que não quer se aperfeiçoar. Não sei qual é a preguiça de digitar no YouTube como fazer isso, como fazer aquilo. Você aprende, velho. Outra coisa, não viaja que é porque o conteúdo é de graça, que não tem valor não. Eu tenho certeza que tem. Vou só repassar aqui o traço, que eu tinha traçado com sumo, confundi na hora. Ó. Quanto mais fluxo de tinta na agulha, melhor. Sempre pega a agulha de traço que seja mais aberta. Essa aqui é a agulha da Phantom, eu curto por isso. Ela leva mais pigmento, não fica amarrando a penetração. Fica um traço mais redondão, pretão, entendeu? Isso aí dá um diferencial, não só na beleza, mas também na durabilidade do trabalho. Passando um pouquinho mais rápido aqui, porque já tinha feito o traço com a marcação, para não vir a machucar. Mas o tempo ideal seria aqui, ó. E esse tempo é de máquina para máquina, tá? Estou usando essa máquina, um tipo de voltagem, tudo mais. Para cada tipo de máquina, você entendendo o tempo da sua máquina, a perfuração já era. E tem uma linha tênue entre você dar um traço irado e você cagar o traço. Muitas vezes é só dominar o equipamento. Tem uma bolotinha ali na pele. De todo jeito ainda não atrapalhou o traço. O defeitinho aqui de fábrica. Só finalizar o crânio, já já a gente entra na sombra. Outra coisa, trabalho colorido, principalmente oriental, old school, neutrade, eu prefiro trabalhar com preto puro. Não coloco sume não. Porque eu penso, você coloca um sume e coloca uma pigmentação em cima, na cicatrização, aquele sumo que foi aplicado, ele vai clarear a pigmentação. Quando é o preto, ele faz o oposto. Então eu coloco um preto, porque muitas vezes eu quero fazer um vermelho mais escuro, eu coloco o preto, depois coloco o vermelho. Então dessa forma, quando cicatriza, o pigmento fica mais intenso. Ao contrário de que se eu tivesse colocado o sume, que ele faz clarear, fica uma pigmentação bufenta. E aí tem lugar que não é chapado preto, que a gente faz o trabalho e que dá uma quebrada no preto, monocromia. E aí como é que a gente quebra isso? A gente quebra com o movimento da mão, movimento suave, que é o que a gente vai fazer nesse trabalho aqui. O aspecto do trabalho fica muito mais bonito também. Você fazendo uma sombra com preto puro, conseguindo fazer a monocromia. De novo, Marquinhos. Conseguindo fazer a monocromia da forma certa, o encaixe e a passagem das cores. O trabalho fica divino. Chega uma hora de tanto você praticar o traço que vai ficando instintivo os movimentos. Não precisa tanta ansiedade, tanta concentração. Vai saindo natural. Igual quando a gente começa a andar de bicicleta, que é aquela tensão, você vê um carro lá no fim da rua, você pula da bicicleta. E depois não, fica natural. Parece que ela une ao seu corpo, à sua mente. Aí você anda sem nem precisar mais se preocupar com os comandos, se tem que pedalar ou não. Equipamento de tatu é a mesma coisa, eu sempre falo pra galera, cara, se conecta com o seu material, mexe nele, estuda, pratica, desmonta, monta, olha o vídeo da galera falando sobre, para que consiga unificar-se a você, sabe? E você pegar um material já usar há tanto tempo, que você não precisa mais pensar para fazer.
Tipo, eu não preciso lembrar de pôr vaselina, já virou hábito, é o tempo todo fazendo isso, ó. Passa aqui, passa na tatu limpa, passa aqui, passa na tatu limpa. É tanto que às vezes acaba a vaselina, meu dedo fica vindo sempre buscar a vaselina sem ter. Então já virou hábito. Círculo, quadrado, triângulo, eu sempre prefiro fazer o traço de emenda assim, do que fazer o traço de uma vez e correr o risco de perder a mão e o traço tremer. Eu fiz até ali e agora eu acertei a emenda exatamente por onde ele vinha e continua. O tracinho fica perfeito. Ao invés de tentar fazer o círculo de uma vez só e pôr o trabalho a perder e arriscar de errar. Tem muita coisa que às vezes está na frente, na nossa cara, embaixo do nariz, e a gente não percebe. Eu fiquei muito tempo trabalhando colorido, acreditando que todo o trabalho, em toda a parte colorida escura, tinha que ter sombra. E com o tempo você começa a perceber que as tonalidades opostas do tom que você está usando pode escurecer. Então você está trabalhando com verde, você pode escurecer com vermelho escuro, ele vai ficar verde escuro. E aí tem muita parte de degradê que é só com tonalidades também. Quando você trabalha só vermelho e vermelho. E antes eu achava impossível, eu achava que para fixar o pigmento tinha que de qualquer forma botar sombra embaixo e tal. E aí eu percebi que não, tudo com o tempo. Isso é a maior prova de que, cara, nunca a gente sabe de nada. Tem que estar sempre renovando, estudando. Tá fazendo um trabalho massa hoje. Foi premiado num evento. A gente vê isso sempre. O cara ganha melhor do evento no Tattoo Week esse ano que vem não fica nem em terceiro lugar. É uma metamorfose. O mercado, a tatuagem, está tudo evoluindo muito rápido. Se você não se atualizar, fiz um curso, um workshop com fulano, com cicrano e aprendi. Aprendeu nada, mano. Você começou a aprender, aquele foi um princípio de uma coisa que é eterna. O estudo é eterno, o aprendizado é eterno. A mente ela está evoluindo constantemente, constante expansão. E cabe a você estar se apegando a mudar seus conceitos para você estar sempre estudando, sacou? Agora vamos para a parte da sombra. Depois dessa sombra aqui, vai ter uma sombra também, que ela é mais suave, também feita com preto. O que vai diferir aí é a forma de aplicar, vai ser uma aplicação mais suave. Nesse local aqui, ó, bem mais superficial, não estou pressionando tanto em cima do traço. Agora dei um toque no preto e um toque no diluente. É muito importante a gente ter cuidado para a pintura não ultrapassar a linha do traço. Isso conta muito esse tipo de acabamento. Ó, vou encontrando aqui bem. Até aumentar um pouquinho mais a agulha para a gente ter um controle maior. Ó, tá vendo? O bico ainda é longe, eu já consigo ver onde é que a agulha está pigmentando. E agora, como o bico está saturado de preto ainda, eu vou só quebrando ele no diluente. Ó. Primeiro toque no diluente, monocronia aí, com preocupação para ficar homogêneo. Agora eu vou dar o segundo toque no diluente. Então, significa que ainda clareou mais. Eu vou esticar mais. Ó. Cuidado para não pressionar tanto, para não marcar nem escurecer. Olha só, eu vendo um acabamentinho na quina e aqui não, aqui ele vai ficar sombrinha clarinha mesmo, aparecendo um pouco do fundo, que é para dar a ideia de volume e de profundidade. Mesmo tão claro agora, dei mais um toque, que a sombra aqui do nariz ela é clarinha, não precisa ser escura. Vou mudar isso aqui, viu, que deu uma escurecida. E agora aqui no nariz, ó, sombra escura, é quase preto. Dá o toque lá para dar uma clareada. Mesma ideia da sombra que eu estava fazendo ali na folha de cima, a maquininha voltando, só que agora eu já dei uma quebrada mais no preto. Porque como a caveira vai ser sombreada, eu começo já a dar uma diluída, né? Para conseguir fazer os tons mais claros. Como também não vai ter pigmentação em cima da sombra, ó. Venho cruzando, fiz nesse sentido, agora eu vou fazendo no sentido oposto. O movimentinho até mais rápido, como vai ser uma sombra mais rala. O maior cuidado nessa parte aqui é para não ficar marcada a sombra nem manchada. Leva um pouquinho de tempo para pegar a manha, mas vale muito a pena praticar, porque depois você consegue elevar seu trabalho para um outro nível. Dei outro toque lá, olha só, quanto mais suave a mão, ó, mais a gente consegue a sombrinha suave sem marca. Ó, com a mesma tonalidade de sombra, dependendo da quantidade de passada, eu consigo desde um tom mais escuro a um tom mais claro. Eu sempre falo muito sobre variação, tanto variação de tom como variação de movimento e de pressão da mão. Tomzinho mais claro, a gente tem que ter um controle para não perder o volume, hein? Mas a gente se empolga na parte da sombra, quando vê escureceu muito e o trabalho ficou totalmente sem volume. Ó, aqui além do tom ser claro,
a aplicação tá suave. Ó, aí a gente consegue fazer essa sombra mega suave, que fica parecendo até um aerógrafo. Pra quem não sabe, aerógrafo é canetinha ligada no compressor, o pessoal usa para fazer pintura, a galera faz grafite também. Agora outra sombra aqui um pouco mais escura, ó, só para conseguir dar uma profundidade. E agora a gente vem quebrando, ó, um movimentinho bem superficial. Olha só que legal, fica muito suave. Sombrinha clarinha. O grande erro de alguns tatuadores iniciantes é que a galera bota o tom claro no batoque e aplica fazendo força. Então, ou a pele vai ficar avermelhada, ou de tanto você estar aplicando ali forte, a pigmentação vai ficar escura. Então, um acabamento de sombra. Mesma coisa que foi feita no traço. Esperar o trabalho ficar no nível de acabamento que você se agrade para poder começar a fazer outra etapa. Eu só comecei a fazer essa sombra quando eu vi que o preto tinha ficado da maneira que eu queria. E eu só vou começar a colorir quando eu perceber que a sombra realmente ficou homogênea, limpinha da forma que eu queria, entendeu? Sem querer apressar nenhum processo. Esse é um dos maiores segredos para a galera que tatua hoje e tem um trabalho de alto nível. Faz trabalho por etapas, sem querer ultrapassar nenhum processo. Às vezes até parece ser chato, cansativo, mas vai por mim que vai dar certo. Quanto mais aberto o movimento, ó, mais a sombra fica dispersa. Quanto mais curtinho o movimento, mais ela fica mais fechada e até blocada. Pêndulo, ó, é diferente de vai e vem. Pêndulo, a máquina faz esse movimento aqui e vai e vem aqui, ó. Às vezes, principalmente quina, eu uso pêndulo, ó. Vai e vem, ó. São movimentos distintos que ainda tem um pessoal que tem uma confusão. A partir do momento que eu fecho mais um movimento, eu com a mesma tonalidade eu consigo variar. Olha só, mesma tonalidade, só movimentação diferente. Isso aí são recursos que nem todo mundo atina para prestar atenção. Muita gente acha, ah não, o tom tá claro, vai ficar claro. Não é bem assim. Estou trabalhando com um tom bem suave, mas se eu pressionar aqui, demorar muito tempo aqui na aplicação, ele fecha e escurece. Você acaba perdendo volume, perdendo iluminação. Mesmo procedimento, limpei a pele, para dar uma olhada na sombra, se ficou tudo legalzinho, para começar a pigmentar. Agora a gente tem que entender uma coisa, tem alguns pigmentos que sujam outro, então eu sempre gosto de trabalhar cores frias e depois cores quentes. Para você que não entende, cor fria e cor quente, vou colocar aqui na tela algumas tonalidades quentes e algumas frias para você entender. Aí eu vou começar por uma parte fria que é o cinza azulado de fundo. Outra coisa, eu costumo fazer a sombra de forma diferente. Quando é um tom frio, eu aplico o pigmento e depois misturo o pigmento com sombra e coloco em cima. Quando é uma tonalidade quente, eu faço o oposto. Coloco primeiro a sombra escura para depois ir clareando, beleza? Aplicação da mesma forma suave, ó. Não precisa aprofundar muito para não machucar a pele e para não expulsar o pigmento. Olha só, a pigmentação já fica bem sólida e você não precisa de estar fazendo força, nem passando várias vezes, suavemente, independente da tonalidade. Tem muito tatuador que acha que o amarelo aplica suave e o preto aplica forte, isso aí é um erro. Tudo é aplicado da mesma forma, baixando vaselina. Uma coisa importante aqui é a gente prestar atenção no traço, o acabamento aqui do traço, tanto para não pintar o traço, quanto para não deixar a bordinha perto do traço sem pigmentação. É bom deixar um pouquinho a agulha mais para fora e suavizando a aplicação para a gente conseguir ver exatamente onde é que está pintando. Sempre bastante vaselina e limpando bem para você poder enxergar exatamente o que está fazendo, hein? Tem uma técnica que eu faço também para não sujar o pigmento, é não estar puxando a tinta para cima de uma área que está pigmentada. Por exemplo, se aqui já tivesse vermelho, eu estivesse puxando o cinza para o vermelho, de tanto lesionar a pele, acabaria sujando a cor, machucando o folículo e o vermelho ia ficar um pouco acinzentado. Então, para a gente conseguir um alto contraste, uma pigmentação mais sólida, eu costumo fazer isso. Movimentinho também mais curto, ó, não tá pressionando e sempre com muito cuidado no acabamento. Muitas vezes dá uma sujadinha superficial. Quando você para a tatu que limpa, aí você vê que tá tudo no seu devido lugar. Quanto mais curtir o movimento com cuidado para não ficar muito tempo no mesmo lugar, que também pode lesionar a pele. Aquele mesmo lance que eu falei da você manter o mesmo padrão. Começou numa velocidade, tenta fazer toda a pigmentação na mesma velocidade. Profundidade também, não é só o traço não que eu mantenho essa forma de fazer. Eu tento levar isso para sombra, traço para pintura. Essa tonalidade aqui foi uma mistura de algumas cores. Vão ter aulas mais à frente que a gente vai estar falando mais aprofundado de círculo cromático, mistura
de cores, não é um cinza pronto. Eu misturei azul bebê, vermelho, cereja e preto para conseguir esse cinza aqui. Eu sempre falo pra galera que eu acho desnecessário muitas vezes a gente comprar um set de tinta com 60 tonalidades, porque quando você começa a estudar pintura, você começa a conhecer a lógica das cores, você começa também a dominar misturas. Às vezes com 3 tonalidades você consegue fazer uma gama de 100 tonalidades. Então muitas vezes é desnecessário você ter que comprar um monte de tom, porque tem tonalidade que você às vezes não chega nem a usar, né? Eu ia falar quase usa, mas tem tonalidade que na verdade você nem chega a usar. Então não precisa ter um monte de cores, cara. Pega as cores primárias, secundárias, preto, branco. Você consegue fazer todas as tonalidades pastéis, você consegue fazer tonalidades escuras. Ó, sempre do ladinho do traço aqui, para não perder o acabamento. Movimentinho curto, ó. Além do movimento curto, eu sempre faço um movimento assim quando eu tô pintando. Eu dou uma... O pigmento ele fica mais rápido, mas isso sem fazer força, muito sutil. Se eu prestar atenção na minha mão, ela tá fazendo assim. Quando é pigmentação para sombra, máquina mais inclinada. Pigmentação mais sólida, eu deito um pouquinho a máquina assim, ó. Eu sempre prefiro nunca ir pigmentando assim até a linha, sempre vindo da linha para o centro. Você consegue um acabamento muito melhor. Eu deixo aqui o acabamentozinho para fazer e já eu vou lá e faço dessa forma aqui, ó, bem reto com a linha mesmo. Com cuidado para não pigmentar em cima da linha, porque senão o preto ele vai ficar bufento, sombreado. E às vezes perde na cicatrização porque corta também. Atenção também que o movimento é circular, por mais curto que seja, nunca o movimento só assim pode vir a lesionar a pele, ó. Tô fazendo lateral, mas sempre circular, ó. Sempre bastante vaselina, sem força, mesma paciência do início. O mundo não vai acabar amanhã. Não precisa dessa agonia de querer terminar a tatuagem logo não. Até prefiro fazer 2 tatuagens bem feitas na semana do que fazer 10 nas pressas mal feitas. Guarda esse conceito aí, leva pro coração. Ó, preocupaçãozinha com acabamento aqui, com detalhe, aí dá todo o diferencial. É bom prestar muita atenção nos movimentos, porque tem parte de fusão de degradê que é um movimento. Quando ele vai saindo do degradê, a gente vai usar tipo a monocromia. O próprio tom da pele é que vai ser a luz. E muitas vezes quando tem branco é só no reflexo. Então essa mesma sombrinha que a gente fez com preto na caveira, a gente vai fazer também em algumas partes com a cor. E aí dá um acabamento surreal no trabalho. Essa tonalidade aqui é uma tonalidade base, porque vai vir uma sombra. E essa sombra eu vou misturar a tonalidade com sume, porque eu sempre faço isso com tonalidades frias e vou fazendo os acabamentos. Bom, mesmo com a quininha, mais um movimento circular. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer sume da cor, para que esse lado aqui a gente deixe ele um pouco mais claro, para dar uma sensação que ele está levando iluminação. Dei um toque no batoque do cinza e dei um toque no batoque de diluente. Ó, vai ficando uma cor mais lavada, uma tonalidade mais aberta. O movimento já pode ser um pouco mais aberto também, porque a intenção aqui não é deixar uma pigmentação sólida. Ó, é conseguir passar essa ideia de suavidade. E agora eu dei só um toque no batoque de diluente, para quebrar ainda mais ainda o pigmento. Ó. Cada vez o movimento já não é aquele movimento curtinho, é um movimento mais aberto. Ó, e aqui entra lá na ideia da monocromia. Aquele movimentinho que a gente ia abrindo assim, voltando a mão. Sempre se preocupando com o acabamento para fechar os poros e mesmo na monocromia ficar uniforme, não ficar marcado nem com mancha. Pode cruzar, ó, se preocupando sempre com a quina. Ó. Quanto mais em pé a máquina, mais suave. Quanto mais inclinada, mais intensa a pigmentação e a perfuração. Show de bola. Esse lado já ficou bem mais claro que o outro. A mesma coisa, toque no cinza, toque no diluente. Eu posso ir abrindo aqui para dar a ideia que aqui é a área que está recebendo mais luz. Agora pode vir com um tom bem claro. Como se fosse o lugar mais iluminado, e a gente só vai perceber isso quando vier com a camada de sombra. E agora a gente ainda consegue perceber só um plano praticamente, porque mesmo fazendo a monocromia, mesmo sendo bem quebradinho, mas como é a mesma tonalidade, a gente não consegue enxergar tanto. Agora eu vou dar uma limpada para a gente fazer os tons de sombra. Lembrando, essa forma que eu vou fazer a sombra aqui é só para cores frias. Cor quente eu prefiro botar a sombra antes, se for ter sombra. Agora vamos fazer a sombra. Eu vou tocar no cinza, eu vou tocar no sume. Então ele vai deixar o cinza mais escuro. Ó.
E aí eu vou fazer os efeitos de profundidade, olha só que massa. Sempre puxando, fazendo degradê para não ficar marcado. Ó. A gente acha que não faz diferença, mas faz uma grande diferença, cara. Isso até uma aplicação um pouco mais rápida, para não maltratar tanta pele. Já não é aquele movimentinho mais circular. Ó, tem uns lugares aqui que a gente pode dar uma fechada a mais, ó. Tem mais profundidade. Agora a gente consegue perceber mais que esse lado aqui ficou bem mais claro. Quando a gente começa a fazer a aplicação das profundidades para dar perspectiva, ó. Geralmente tonalidades frias, principalmente acinzentadas assim pastéis, elas ajudam muito para contrastar as cores mais vivas que vêm posteriormente. Então você começa a fazer uma aplicação pela uma tonalidade mais fria, você acha, pô, o trabalho não vai ficar tão colorido, mas é justamente o oposto, ele potencializa. Agora eu vou começar pelo verde mais escuro. Esse verde escuro é justamente para fazer a fusão com o preto. Ó, eu venho desde cima do preto, ó. E a ideia é tentar não puxar ele para cima do cinza. Na pele sintética é mais difícil, na pele humana dá uma possibilidade maior. A ideia é quebrar o preto, mas sempre fazendo aquela ideia, ó, de ir abrindo, para não ficar uma pigmentação blocada nem chapada, que a ideia não é essa, olha só. Mesmo princípio, vim desde o traço, sempre olhar se não tem nenhuma área que não ficou pigmentada. Já tem para limpar na pele artificial, mas dá certo. Então a gente consegue um verde muito escuro porque ele foi aplicado em cima do preto. Se fosse aplicado em cima de um sume, no pós-cicatrização, essa parte aqui que é o verde mais intenso, ela ia ficar bufenta. Cuidado aqui no acabamento das quinas, ó. Sempre preocupar com a harmonia da tonalidade para ela não vir toda borrada e você achar que depois vai conseguir consertar e o trabalho ficar mal feito. Ó, maior preocupação aqui. No término, mesma coisa. Pode usar até a mesma técnica da sombra, ó. Só que em cima do preto ela tem que dar uma fechadinha a mais, então tem que pigmentar, uma pigmentaçãozinha mais sólida. Procurar limpar bem, para ver que se realmente está pigmentando, porque muitas vezes engana. Passa superficialmente, não pigmentou, na hora você não limpou direito, depois quando cicatriza, véio, você vê que vai precisar de retoque. Pronto, a ideia dela não é chapar, a ideia da aplicação do verde, é de quebrar o preto, ó, cobrir o preto, deixar o verdão escuro e sair. Quanto mais a gente colocar tonalidades mais claras aqui, ela vai clareando esse verde, menos o local onde tem o preto. Aí justamente a gente consegue um hiper degradê. Ó, deu um movimentinho aqui circular, onde é mais escuro e vou puxando, quebrando. Essa lógica eu uso para todo o degradê que eu faço, cara, fusão de cores. Cuidado também para não puxar para cima do cinza. Às vezes não corre o risco de sujar e o cinza esverdear. Ó, curto, alongado, curto, alongado. Só pode fazer assim, ó, curto e alonga, curto e alonga. Sempre puxando o movimento no sentido, ó, cuidado para não sujar o cinza. Aí eu limpo o bico aqui no batom de descarga e vou passar para o segundo tom de verde. A diferença é que esse segundo tom de verde aqui, ele não vai vir desde o preto não. Ele vai vir aqui, ó, do final do verde ali, e ele vai matando esse final, ó. Preocupado aqui para fechar os poros. Ele já dá uma boa quebrada. A gente vai ali até quase chegar no preto, mas não entra no preto não. Porque vai maltratar muito a pele e vai perder o contraste lá da profundidade. Tem que botar bastante vaselina porque a pele ela vai manchando, cara. Mesma coisa aqui, ó. De onde vai começando o verde escuro, você vai puxar mais. Puxar bem os poros. Cuidadinho aqui na esquina. Eu vou fechar essa quase toda de verde porque ela tá recebendo uma profundidade aí. Ela é uma tonalidade um pouco mais escura. E vão ter umas que são mais claras que eu vou deixar o verde mais claro que vai vir posteriormente. Cuidado aqui no acabamento para não pintar o traço. Cuidado também para não limpar para cima do rosto. Ó. E o verde mais claro é o oposto. A gente vai vir de cima do preto para cá se for para fechar. Essa lógica aqui eu uso para todas as cores.
A maioria das vezes eu uso um degradê com 3 tonalidades, porque a gente consegue na suavidade da mão mesmo aumentar a escala. Não precisa você usar 5 tipos de vermelhos, onde o observador, quando vê a tatu, a pessoa que for olhar a tatuagem só vai conseguir enxergar 2. Então eu acho também desnecessário. Agora a gente vai aplicar o tom verde mais claro, bastante vaselina, que a pele suja muito. Ó, como agora a gente vai querer uma pigmentação mais fechada, eu venho vindo desde o traço para cima do outro verde que já tá. No sentido oposto, a gente trouxe o degradê escuro de lá para cá, agora vai puxando o claro para cima do verde. E a gente pode até tirar uma ondinha aqui, ó. Tá sujo de verde aqui, eu vou dar um toque no branco. Um toque no branco. Ó, e agora eu vou vir aqui pra gente fazer um verdinho mais claro, para dar um tchan. Tem pigmentos assim que já vem pronto, só que eu acho desnecessário de comprar. Ó. Só esse lado aqui a gente conseguiu dar uma clareada, um charminho na tatu. A mesma coisa, vou só limpar o bico, pegar o verde normal, sem o branco, hein? Ó, acabamento aqui em cima do traço, vou voltar, mesma coisa aqui, ó. Aqui eu já vou deixar uma puxadinha para mim dar aquele toquinho lá no branco. Ó, só dar uma quebradinha aqui, e agora com o bico sujo de verde eu vou lá no branco, ó. E ele mistura no próprio bico, ó, com verde pastel, ele dá mais um tchan no degradê. Geralmente eu coloco esse tom nas partes que tá recebendo luz, ó, para dar uma chamada no verde. Também faço com várias tonalidades, não só com verde não. É muito mais interessante para tonalidades frias, porque vamos pensar comigo, você está trabalhando com vermelho, você dá um toque no branco, automaticamente vai ficar rosa. Então automaticamente vai perder a particularidade da tonalidade vermelha, passando a ser rosa. Então azul, se você botar branco, ele fica azul bebê, continua azul. Então tem tonalidades, principalmente as quentes, que não dão certo. Limpa o bico, botar o verde mais claro para depois. Nessa aqui não vai ter o branco, porque é uma folha que está recebendo sombra, né? Ela está em profundidade, então eu não vou dar esse branco aqui para dar uma ativada não no verde. Vou botar só o verde claro, já é suficiente, que na verdade ainda é muito pouco, ó. Ela não vai ficar tão em destaque não. Isso aqui já vai dar para a gente botar mais branco, só uma quebrada aqui, ó. E aí nós já vai pro branco. Ter cuidado para não dar o toque no branco e não ficar muito branco, para não perder também a particularidade do tom verde. Aqui é a passagem de cor, a gente começou com a monocromia com preto, fez os degradê do verde, e agora a passagem de cor é quando a gente faz a fusão e passa uma cor para outra. Vem para uma pigmentação que já está aplicada e a gente começa a entrar nela. Sempre lembrar de limpar o bico para trocar. Agora eu vou fazer o oposto, como a gente vai trabalhar com os tons de vermelho, eu vou colocar primeiro uma base, a base mais clara, o oposto do que foi feito no verde. Por que isso? Porque se eu colocar o rosa por último, o tom vermelho, que é o que eu quero de destaque, ele vai ficar puxado para o rosa. Então não é isso que eu quero que o vermelho fique bem vivo. Então vou pôr primeiro aqui uma base rosa. Mais nas pontas, porque vai vir os vermelhos mais escuros de lá, então não precisa chapar tudo de vermelho não. Daqui a pouco você vai entender. Isso aqui é um pink com diluente, 30% de tinta, 70% de diluente, é tipo um sume, só para dar uma base. Daqui a pouco você vai entender. Se eu colocar o vermelho primeiro e depois botar o rosa, da mesma forma que o verde clarinho clareou o verde mais escuro, vai acontecer o mesmo, não é o que eu quero. Eu quero deixar o vermelho bem vivo, porque já tem muita tonalidade fria, verde, cinza azulado, então eu quero que o vermelho venha para dar um tchan, para acender a tatu. Pode ser uma aplicação mais rápida, porque a ideia aqui não é ficar uma pigmentação sólida não. Botei também um pouquinho de branco, para deixar o pink mais puxado para rosa, e no final a gente vai colocar um pouco de branco em cima desse pink. Só que lá pro final, com todo cuidado para não puxar o branco para cima do vermelho e não acontecer o que eu estou querendo evitar aqui, que é perder o impacto do vermelho, que é uma das cores mais chamativas, né? A psicologia das cores fala que a tonalidade primeiramente percebida pelo olho animal, não só o olho humano, é o vermelho, pelo instinto de proteção.
porque é a mesma cor do sangue. Então ele, antigamente, né, na pré-história, ele simbolizava perigo. Então sempre que a gente percebia uma tonalidade vermelha, já olhava logo para ver o que era. Então algumas logomarcas, algumas empresas grandes mundiais sabem disso, utilizam muito tonalidade vermelha. Quanto mais o movimento espaçado, ó, mais a tonalidade fica clara. Sempre botando bastante vaselina no verde, ó, para não vir deixar o verde puxado para rosa. A pele artificial é complicada de pigmentar sem sujar, muito mais complicada do que a pele humana. Não precisa deixar tão fechado o poro, porque vai vir um branco ainda, hein, no fim. Fazer até um movimentão assim mais passado, mais despojado, não tem problema não. Só cuidado com o acabamento aqui da borda do traço, como já foi falado, para a tatuagem não perder o acabamento. A ideia é a gente vir desde o início lá até o final na mesma pegada de acabamento. Esticando aqui, ó, para dar só uma quebrada, vai ter uma pétala que não vai ter, que eu vou deixar ela bem vermelha. Essa pétala aqui e algumas aqui, ó. Acabamento em trabalho colorido é tudo, principalmente o cuidado para não estar pigmentando em cima do traço. Eu vou fazer umas pétalas aqui, verde bem escuro, quase preto, que é para contrastar com uma bem clarinha que eu vou botar. Cuidado limpando para fora, para não vir a sujar o verde clarinho. Até o papel tem que ter cuidado para você não chegar a passar em cima de um lugar que está pigmentado, que com certeza suja. Bastante vaselina, todo cuidado é pouco, porque aqui é uma armadilha, viu, para sujar. É bom porque você vai praticando e quando você tiver feito alguma experiência aqui que você consiga fazer sem estar sujando as tonalidades na pele, você vai ser muito bem sucedido, porque é muito fácil de sujar. Agora eu vou pegar o verde claro e vou fazer só o acabamento da borda para dar um alto contraste. Agora eu vou fazer o seguinte, preste atenção, dá um toque no vermelho escuro e dá um toque no sume. Vai ficar um vermelhão tipo um vinho para colocar em alguns lugares só, bastante vaselina. Ó, vou manter essa sombra aqui com ele, ó. Eu conseguir uma profundidade, mas que não fique preta, ó só. Que é o que vai dar perspectiva. Eu acho muito melhor fazer assim com a mistura do tom do que se eu tivesse colocado o sume antes. E tem uma parte aqui que a gente vai usar preto como sombra, que é a maior parte de profundidade que tem. Deu um toque no preto, deu um toque no sume, aqui ó. Agora eu vou limpar lá, só dá o toque no sume e já vem no vermelho aqui ó. Então, ao menos degradê aí desde o preto, aqui eu quero um contraste maior. Essa tonalidade aqui também não precisou comprar, foi só mistura, vermelho com sume e com vermelho escuro quase marrom. E aí quando a gente colocar os outros vermelhos, ele vai abrindo mais. A gente vai quebrar esse vermelho com o vermelho bombeiro. Ó, tem lugar que ele vai ser o vermelhão chapado, tem lugar que não. Aí cada local ele é pigmentado de uma forma diferente. Aí se eu venho lá do claro, puxando para cima do vermelho para matar ele, para não ficar tão escuro, ó. Até chegar no preto, não vou até o final do preto não. Fazer isso em todas as partes, só que aqui como vai ter um degradê de outono vermelho, ó, a gente já pode vir fazendo aquela ideia de ir puxando para fazer como a gente fez no preto, na monocromia. Botando vaselina no verde, não sujar. Agora eu estou pintando perto do verde vindo para dentro, ó. E se puxar para cima do verde aqui, borra na certa. Movimento mais curto e depois eu vou abrindo, ó. Ó, já dá uma quebrada naquele aspecto escuro e já abre mais. Quando a gente botar o vermelho Ferrari que vai dar o tchan. Ó, pegou um pouquinho aqui no verde, ó, já manchou. Você tem que tomar o cuidado, tá sempre bastante vaselina. Que é um diferencial gigante no colorido. A gente fazer essas mesclas de cores para poder fazer o degradê. A limpeza para não marcar que é dura. Pode ser também por conta da pedra. Essa pedra é muito boa, mas eu vejo o pessoal tatuando com a No Big e eu ainda não cheguei a usar. Eu não vejo dificuldade não, nenhuma na aplicação. Essa aqui tem que ter uma cautela. Aqui acolá a pele quer desmanchar. Mas eu não tenho ainda autonomia para falar se são todas as peles que são assim ou se essa aqui na parte da pintura, porque na parte do traço
A parte da sombra também é muito boa. Agora a gente vai entrar com o vermelho Ferrari, né, que é o tchan da tatu. A pigmentação mais sólida, porque no rosa a gente vai botar o branco. Então esse vermelho ele tem que vir forte. Movimento curtinho, ó, cobrindo o rosa, até deixar só a pontinha do rosa para a gente poder pôr o branco. Só como o vermelho perto do verde já dá um mega destaque, né? Porque são cores opostas. Lembrando de deixar o rosa, ele não aparece muito agora, mas quando a gente colocar o branco, ele dá uma surgida porque é justamente a sobreposição de tonalidades, são as camadas. Vou tentar manter a mesma paciência do início do trabalho, porque é exatamente nessas partes de finalização que muitos tatuadores colocam o trabalho a perder, hein? Toda essa cautela, toda essa paciência, para chegar no final, às vezes, cometer um errinho ou outro e botar o trabalho para perder. Deixando aqui os volumes, onde vão ser branco, hein? O que mais atrapalha da pele é a sujeira que você não pode limpar como uma pele humana. Ela fica borrando, sujando, você consegue ver o resultado real. No final, quando você limpar com sabão na torneira, aí sim você vai conseguir ver a pigmentação. Agora eu estava pensando, as peles artificiais deram uma evoluída muito grande, porque um tempo desse era uma borracha. Você não conseguia fazer pigmentação, não conseguia fazer sombra, o traço ficava todo picotado. Hoje em dia a galera já consegue fazer hiperrealismo numa pele sintética. Esses lugares chapados são os lugares que levam mais sombra. Os que eu estou deixando mais vazado é a iluminação. Essa aqui é a pedra que vai ser toda vermelha, não vai ter a adição do branco nem do rosa. Padinho pode tirar, Marquinhos.
Caralho, tô conseguindo nem falar, velho. Tô cansado, tá certo? Da caveira. Essa aqui era da rosa.
boy. Caralho, boy. Caralho. Agora antes do branco eu vou colocar esse verde aqui, ó, para que ele não venha sujar o branco. Vou dar um tchan aqui, um verde puxado para um azulado, verde água. É justamente próximo àquele verde mais escuro que eu coloquei, ó, para dar o contraste. Vai dar uma realçada bem no vermelho e no verde, ó. Só o charme, 2 folhinhas só. A aplicação de branco também é muito importante que a gente coloque bastante vaselina, porque é um pigmento que é mais pesado, então ele vem a sujar mais o trabalho. E aí eu vou colocar ele só no ponto de reflexo, só. É justamente o local que eu deixei mais aberto, como se fosse os poros da pele, para que a aplicação seja mais fácil, a gente não tenha que passar, não tenha que ficar passando em cima de onde já foi pigmentado, porque aí vai machucar muito a pele e a gente não vai conseguir obter o mesmo resultado.
Dou uma leve quebradinha no branco, para ele não ficar tão grosso, aí assim eu consigo pigmentar com mais facilidade. Cuidado aqui na quina, movimentinho mesmo curto, mas circular. Cuidado para ele não ficar indo para cima do vermelho, senão vai acabar deixando o vermelho rosa, que é o que a gente não quer. Por isso que eu botei a base de rosa antes, porque o rosa ou o branco pode vir a contaminar o vermelho e perder essa intensidade da cor. Só que isso acontece mais com algumas tonalidades quentes. Por exemplo, o verde eu trabalhei ao contrário, coloquei primeiro as tonalidades mais escuras para depois botar as mais claras, porque não acontece esse tipo de problema. Aí o branco é irado que ele vem branco, quando ele vai fundindo com o vermelho que veio se desmanchando na monocromia, ele vai entrando e vai ficando rosa. Olha só que interessante. Bem importante não só na tatu colorida, mas na preto e branco. Você sempre perceber que os locais onde vão levar pigmento branco, você deixar negativo. Você deixar sem pigmentação, porque a aplicação fica muito mais fácil. Porque se você quiser insistir e colocar o pigmento em cima de uma pigmentação que já foi pigmentada, ele vem até ferir a pele e expulsar o pigmento na cicatrização. Então cuidando, ó. Só o acabamentinho na ponta. E parece que o branco, né, ele dá a luz. Da mesma forma que a gente botou a sombra, que dá uma perspectiva de profundidade, quando você começa a aplicação do branco, ele começa a dar o volume, trazer o desenho mais para frente. Cuidado para não puxar muito também o branco para cima da pigmentação vermelha ou qualquer outra cor, porque também fica estranho na cicatrização. É muito mais legal você deixar o espaço de pele entrar um pouquinho para ele começar a dar um degradê, ó, do que você tentar botar em cima da cor que já está e depois com a pigmentação manchada. Tenho muito cuidado também quando eu estou aplicando o branco para não machucar a pele, porque se machucar a pele ele fica amarelado, fica feio depois da cicatrização. Então quanto menos você conseguir ferir a pele na hora da aplicação, melhor. Principalmente no branco tem artistas que acreditam que quanto mais colocar tinta, mais vezes passar, mais o branco fica intenso, e não é assim. Às vezes você pode passar um pouquinho para abrir os poros, espera um pouquinho o tempo da pele, vai para outro lugar, alguns minutos, depois você passa novamente, o branco fica mais vivo. Mas não de você ficar passando um monte, isso aí bota o trabalho a perder. A aplicação do branco também é muito normal você estar aplicando o branco e ficar rosa, ficar avermelhado numa pele humana por conta do sangramento, mas alguns minutinhos depois você limpando com vaselina, o branco começa a subir e começa a aparecer. Mas finalizando aqui, a gente vai colocar só um pouquinho de branco em alguns lugares do crânio e alguns pretos de profundidade para finalizar a aula. Um branquinho aqui no crânio, vai dar uma sensação maior de osso, só no volume para trazer um pouco mais para frente as nuances dos ossos. O ruim da pele é que ela vai ficando machucada, tem que ter muito cuidado. A pele humana ela é muito mais resistente à aplicação. Eu vou colocar uns acabamentos de preto. Vou limpar a pele aqui pra gente ver o resultado. Tá bastante vaselina aqui para o preto não vir sujar nenhuma das tonalidades. Então é isso, galera, esse é o resultado. Depois de ter limpado aqui a pele, a gente vê que a pigmentação ficou muito legal, o degradê e a coloração. Então é isso aí, tem uma próxima aula. Valeu!